Quem são os filhos de Deus mencionados no capítulo 6 do livro de Gênesis? Eu sou o pastor João Leres e essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ler hoje Gênesis capítulo 6. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família, compartilhe com amigos. Não é apenas uma leitura, nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso tema de hoje. Quem são os filhos de Deus? Esse é um tema muito polêmico, muito debatido nos seminários teológicos, nos podcasts, etc. E nossa intenção não é polemizar, mas apenas ler e explicar. Vamos ler e explicar o capítulo 6 de Gênesis. Esse é o nosso cronograma de leitura. Estamos lendo nesse momento Gênesis e as epístolas de João. E aconteceu que, deixa eu colocar meu auxiliar aqui, aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar, os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de aqui tem todas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Bem, capítulo 6 é pequeno, são apenas 22 versículos, mas cheio de controvérsias teológicas, podemos assim dizer. Existem pelo menos 4 teorias acerca dos filhos de Deus. A teoria mais comum, aceita pela maioria dos assembleanos mais tradicionais, é que os filhos de Deus são a descendência de Sete. Ontem eu fiz uma comparação entre o Lameque do mal e o Lameque do bem, um da descendência de Caim e outro da descendência de Sete. É fato que essas descendências seguiram linhas diferentes. Mas quando eu digo que existe uma descendência pura, como eu posso entender Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus? Se existia uma descendência pura e santa, Jesus não precisaria vir. Na própria genealogia de Jesus só tem pecador. Jesus, descendente de Abraão, que mentiu, descendente de Jacó, enganador, descendente de Davi, adulterou e matou. Na genealogia de Jesus tem Rahab. Tem Salomão, que foi gerado da que foi mulher de Urias. E no final dessa genealogia diz: seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, eu particularmente, digo eu, não o Senhor, tenho dificuldade de entender que os filhos de Deus sejam a descendência Sete. Mas essa é uma das teorias mais aceitas. Pastor, qual é o certo? Quando chegar no céu, você pergunta, porque todas essas teorias estão na Bíblia. Depende do ponto de vista da sua interpretação. E isso não muda em nada a sua salvação. Isso não é doutrina básica da fé. Isso é apenas um texto que é difícil de entender. Outro detalhe. Filhos de Deus é uma expressão que é usada em Jó e em Gênesis. Os 2 livros mais antigos da Bíblia. Talvez Jó seja mais antigo que Gênesis. Sabia disso? Então, e lá em Gênesis diz que os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor e foi entre eles também Satanás. Bem,
Ali está dizendo, no livro de Jó, que os filhos de Deus são os anjos. Então, a primeira teoria é que são descendência de Sete. A segunda é que são anjos mesmo. E aí, alguém vai logo dizer, o que me dizem sempre, a Bíblia diz que os anjos não podem ter relação com mulheres. Jesus disse que não se casam, nem se dão em casamento. Sim, é por isso que se os filhos de Deus aqui forem os anjos, deixa eu voltar ao versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Se estivesse referindo aos anjos, é justamente pelo fato deles terem feito algo que não podia fazer. Eles saíram da sua habitação natural. E a Bíblia diz, lá na carta de Pedro, na carta de Judas, Pedro em especial diz que existem espíritos em prisão, os quais foram presos no dia de Noé porque foram desobedientes. Por que cargas d'água existiriam anjos presos? Perguntas difíceis de responder na Bíblia. Então, essa é a outra teoria, que seriam os anjos que, de forma rebelde, contra o natural que Deus criou, eles se materializaram, tiveram relações com mulheres. Os anjos foram na casa de Abraão, desapareciam assim. Então, essa é a segunda teoria. Existe uma teoria também muito interessante, né? É que os filhos de Deus poderiam ser homens que haviam sido gerados quando nós dissemos que Eva passou a ter filhos com dores, dá a entender que ela poderia ter tido filhos antes sem dor. Quanto tempo Adão ficou sem pecar? Não sabemos. Ele estava na eternidade, porque enquanto ele não pecou, ele não envelhecia, o tempo não contava para ele. E ele foi criado e a ordem foi: cresça e se multiplique. E você acha que ele ficou parado olhando para Eva, os dois pelados no jardim do Éden? Certamente que não, né? Então, é possível que eles tenham tido vários filhos antes do pecado, a Bíblia não cita, e que esses filhos de Deus seriam esses que ainda não tinham conhecido o pecado, foram conhecendo, porque o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos seguiram a mesma trilha de Adão. Tão logo eles tiveram conhecimento do pecado. Tá? Essa é a terceira teoria. E tem uma outra quarta teoria que diz que esses filhos de Deus se referem a homens poderosos, tipo reis, príncipes, que eram chamados também filhos de Deus. Eles se misturaram com as filhas dos homens. Tá bom? É difícil de entender? É difícil de entender, mas essas são as teorias e você pode acreditar em qualquer uma delas e não vai perder a sua salvação. O Senhor não contenderá para sempre do Espírito com o homem, pois ele também é carne, os seus dias serão 120 anos. Aqui dá a entender que Deus está taxando a idade do homem para 120 anos? Sim, também, porque é exatamente o máximo que se vive hoje, em média, alguns passam 120, muito raro. Mas o mais correto aqui é que foram 120 anos decorridos o tempo em que Noé construiu a arca. 120 anos de construção, de pregação, e o povo não se arrependeu. Isso é o mais certo porque depois do dilúvio, os homens viveram 300, 300 e pouco, 400. Tá? Então, é claro que foi reduzindo aos poucos, é fato, mas Noé levou 120 anos nessa construção. Vamos mais rápido agora. Havia naqueles dias gigantes na terra,
E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, dá a entender que, se de fato forem anjos, quando eles se relacionaram com essas mulheres, os filhos nasceram gigantes. É uma das teorias dos chamados Nefilins. Bom, pastor, você está afirmando isso? Não, eu estou dizendo que é uma teoria. O texto diz isso aí, agora você me explica o que é isso. Havia naquele dia gigantes na terra. Por que nasceram gigantes? Alguma coisa aconteceu diferente aqui e nós não sabemos exatamente o que. Mas foi nesses dias, justamente quando ocorreu a mistura, que nascem gigantes na terra. É curioso, não? Vamos lá, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação, não era um pouquinho não, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Tem momento na história da humanidade que Deus dá um basta. Esse aqui é um deles. O outro também está em Gênesis, é Sodoma e Gomorra. E o mundo está caminhando para um momento desse, porque quando as coisas fogem ao controle e o homem fica muitas vezes pior do que um animal, Deus dá um reset e começa tudo de novo. Aconteceu na época de Noé, aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? E o juízo, o tempo do fim, acontecerá coisas semelhantes. Vamos lá? E a minha voz está indo embora. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Bem, arrependeu-se aqui não é o arrependeu igual do homem. Não, não, não. Deus não tem esse sentimento terreno. Arrependeu-se aqui seu coração ficou pesaroso, triste. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o homem estava nesse estado. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, ou seja, me entristeço. Tem palavras no hebraico que não tem tradução no português, não existe nenhuma palavra igual. Então, o tradutor ele procura algo próximo para que nós possamos entender. Noé, porém, achou graça perante o Senhor. Noé, porém, achou graça perante o Senhor. Sempre em meio a uma geração corrupta, tem alguém que acha graça perante o Senhor. E Noé também representa, né, a igreja, e diante da geração corrupta, ela é diferente, é santa e acha graça perante o Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Coisa boa. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Uma construção magnífica para aquela época. Considerando aí o côvado de
45 centímetros, porque tem um côvado que é 45 centímetros e tem o côvado de Ezequiel, que é diferente. Mas, deixa eu explicar uma coisa para você. O côvado é isso aqui, ó, até a ponta do dedo. Isso aqui é um côvado, tá? Então, dá em média 45 centímetros. No livro de Ezequiel, é considerado 66. Então, a árvore tinha em torno de 150 a 180 metros de comprimento, um absurdo de construção para aquela época. Farás na arca uma janela e um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Um edifício, um prédio. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para conservar a vida. Bem, se fosse de uma certa ideologia aí, né? Não ia conservar a vida nenhuma, né? Porque se colocasse só macho e macho, fêmea e fêmea, nos compartimentos, não ia ter mais planeta Terra. Mas Noé foi orientado pelo Eterno. E leva contigo de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim o fez. Coisa gloriosa, né? Esse é o capítulo 6 de Gênesis. Uma aluna, eu ministrei uma aula no seminário há muitos anos atrás, lá em Campo Grande, e uma aluna era aula de homilética, arte de pregar, e a aluna disse: pastor, Noé foi um péssimo pregador, pregou 120 anos e não se converteu ninguém. Eu disse: não, engano seu, ele ganhou a sua família. Tem pregadores por aí pregando para o mundo todo e perdendo a sua casa. Noé é um exemplo, é chamado de pregoeiro da justiça. Ele ganhou a sua família. Nossa função não é obrigar ninguém a se converter. Nossa missão é pregar. Se ele vai se converter ou não, problema dele. Ele vai entrar em juízo, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quando nós pregamos e o camarada não crê, ele entra debaixo do juízo do Senhor. Deus abençoe, meus amados. Até a próxima, se Deus quiser. Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus servos, as tuas servas, abençoe a nação brasileira e abençoe Jerusalém, a cidade amada, a cidade de Davi. Muito obrigado por mais essa live. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.